A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Podeis assentar, se acomode na sua cadeira. Quero dar alguns avisos. Durante a semana nós temos os grupos nos lares. Temos célula aqui no bairro do Barroso. Na casa do Darlo tem uma célula lá. Se você não está frequentando uma célula, procure algum dos líderes aí que você vai achar uma célula para você participar. Amém? Outra coisa que nesse sábado agora teremos a nossa vigília, do mês. Amém? Ainda bem que os irmãos gostam de vigília, viu? Irmão, não teve vigília sábado. A igreja é ou não é de oração? Irmãos, vamos ter a vigília sábado. Me mataram de vergonha agora na internet aí. Então, sábado, a partir das 9 horas da noite, teremos a nossa vigília de oração, né? Então, queridos, antes da gente abrir a palavra de Deus, a gente tem um rapaz visitando a nossa igreja, é o Divan, né? A gente quer dar as boas-vindas a ele aí, que a igreja dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Se eu não estou enganado, eu acho que o Divan aceitou Jesus numa das minhas pregações lá na Serra, não foi? Foi. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Que Deus fale com o Senhor poderosamente nessa noite. Querido, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Quero falar um pouco hoje sobre a presença manifesta de Deus. Êxodo capítulo 33. Muito pouquinho meu retorno. Êxodo capítulo 33. Quem for achando, vamos ficar de pé mais uma vez para a gente mudar de posição. Dar aquela movimentada para os irmãos não dormirem na hora da pregação. Diz assim a Escritura: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Versículo 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava,
e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor, versículo 12: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, e o teu povo de todos os povos da terra? Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: Farei também isto com você, que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e eu cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Vamos orar? Senhor, a tua palavra ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela nos instrui, ela nos salva, ela nos liberta. Repreendemos todo o mal nessa noite, toda inquietação, toda intervenção do inferno, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra ela penetre em nosso coração e amoleça o nosso coração. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Amados, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas do mundo, elas se apegam a um ditado, né, que é dos atributos de Deus, que é a onisciência, a onipresença de Deus. Porque a onipresença quer dizer que Deus está em todo lugar. E as pessoas se apegam a esse atributo de Deus para falar que Deus está com ela. Não, porque Deus está em todo lugar. Eu não preciso ir à igreja para me ter Deus. Deus está em todo lugar. Olha, eu estou aqui nessa igreja, então Deus também está aqui. Deus está ali, Deus está lá na outra. Mas, queridos, hoje a gente vai meditar um pouco sobre a diferença dessa presença de Deus, que é a onipresença, e da presença manifesta de Deus. A presença, né, a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Todos têm direito à onipresença de Deus. Mas diante dessa palavra que a gente vai estudar nessa noite, vamos entender que nem todos têm a presença manifesta de Deus. Amém? Então, queridos, esse capítulo 33, ele é uma continuação, é claro, do 32. Aqui Deus estava disciplinando os seus filhos, o seu povo, porque quando Moisés subiu ao monte para se consagrar, para orar, para receber de Deus os mandamentos, o povo ficou inquieto lá embaixo, perturbado porque Moisés estava demorando a descer do monte. E aí o povo foi e chegou para Arão e convenceu Arão de fazer um bezerro de ouro. E Arão
pediu lá as joias dele e fez um bezerro de ouro, e o povo fez festa e adorou aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, Deus já tinha um avisado, mas quando Moisés se depara com a situação, Moisés quebra as tábuas do mandamento e se ira com o povo, repreende o povo. E Deus fica indignado com o povo e chama o povo de teimoso. Em algumas versões, né, porque hoje, para a glória de Deus, estou aqui inaugurando, né, minha nova ferramenta de estudo, minha Bíblia nova, né, a versão nova Almeida e atualizada, Bíblia de estudo, muito boa essa Bíblia, maravilhosa. Olha, eu fiquei impressionado com o material dessa Bíblia, com os estudos. Eu comecei ontem o Novo Testamento nela e eu ainda estou só na introdução. Maravilhosa mesmo, e assim, uma tradução muito contemporânea, assim, com palavras simples, né, de a gente entender. Porque tem Bíblia que é tão complicado que você lê lá 2 versículos e corre para o Google para saber o significado daquela palavra, né? Por isso que tem crentes que já leram a Bíblia algumas vezes, mas não entendem nada, porque estão em uma tradução da Bíblia muito antiga, uma versão muito difícil. Então é muito importante para nós que queremos conhecer o Senhor, ter uma boa Bíblia de estudo. Eu não aconselho para ninguém comprar uma Bíblia que não seja de estudo. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos de professores. E uma Bíblia de estudo, você vai ter lá uma riqueza de comentários de teólogos. Ah, mas eu não sigo teólogo, eu sigo Deus. Pare com essa besteira. Todos nós seguimos teólogos. O pastor de todas as igrejas segue um teólogo. Não tem para onde correr. Segue uma visão de teologia. Inclusive, eu faço seminário de teologia. Quando eu terminar, eu vou ser um teólogo. Entendeu? Então, é muito importante. Todos nós queremos conhecer a Deus, mas nós não queremos investir nisso. Essa Bíblia que foi R$200, muito barato. Pastor, eu sou rico, sou nada. Eu sou mais liso que você. Mas eu entendo que eu preciso conhecer mais sobre Deus e eu preciso investir nessa área. Não é só porque eu prego a palavra de Deus, mas é porque, olha, eu me converti em 2009. Com um mês de convertido, eu fui lá na Bíblia Opções, comprei a minha primeira Bíblia. R$20 na época. Não era de estudo. Então, comecei a ler aquela Bíblia. Era uma Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Ainda me lembro da primeira Bíblia. Com alguns meses, eu comecei a ver pregações e eu comecei a ter o desejo de conhecer mais. E eu fui e comprei a minha primeira Bíblia de estudo, que na época foi R$120. Olha, irmão, R$120 em 2009... Era uma pancadinha, viu? Era como se hoje fosse aí uns 250 contos. Mas eu comprei e eu comecei a estudar aquela Bíblia e isso me impactou. Me ajudou muito a não cair em heresia. Né? E tem muito crente aí caindo em heresia porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas, enfim, voltando aqui para o texto, embora eu não tenha saído, eu estou falando de conhecimento da palavra. Porque, veja bem, Deus queria revelar os mandamentos ao povo de Deus. Foi o que Deus fez com Moisés. Deus não desceu lá no arraial para entregar lá os mandamentos. Ele disse, sobe aqui no monte. Você acha que o Moisés subiu como? De helicóptero? Foi de TR-4? Não foi de pé, irmão. Subiu um monte de pé e ele já era um coroa. Então nós temos uma falsa mentira em nossa mente que as coisas de Deus têm que ser de graça. Olha, eu vi um pastor falando no meu seminário que tudo que a gente for fazer na igreja, se for de graça, infelizmente as pessoas não valorizam. Deus trouxe para cá um professor de bateria. Ele já está com duas semanas que vem. Primeira semana veio 2 pessoas aqui para o curso de bateria. Na segunda semana não veio ninguém. Entendeu? Meu irmão, é muito privilégio você ter um professor para dar aula com uma bateria que você não gastou 10 centavos para comprar. Você não paga R$1. Entendeu? Eu estou fechando a escola, acabou-se. Vai ser cobrado uma taxa para quem quiser fazer. Quem não quiser, que não faça. Quem quiser aprender e servir a Deus,
tem que pagar um preço. Agora, se você quiser ser só mais um, para vir sentar nessa cadeira aí, seja um direito seu. Eu me lembro até de uma série que eu aconselho até que vocês assistam, que é Eu, a Patroa e as Crianças. E eu lembro de um dia da discussão do ator lá, né, que o nome dele é Michael Cairo, lá na série, com o filho dele. E ele confrontando o filho dele a estudar. E ele disse, não, pai, eu não vou mais estudar. A partir de hoje não vou mais estudar. Aí eu me lembro da resposta do pai que disse assim, ser burro é um direito que te assiste. Então é assim, irmãos, é decidir. Estamos aqui diante de uma multidão. Moisés pagou o preço e subiu um monte para buscar o Senhor. O povo queria vitória fácil, fez um bezerro de ouro para adorar. Não tem nada fácil. Como diz ali o meu amigo, não tem almoço grátis. Não tem. Se você chegar no canto que diz assim, olha, o almoço é grátis, só paga o suco. Prepara para a pancada. Ou suco caro, medonho. Se prepare. Não tem. Então, se a gente vai no centro da cidade, fazer qualquer coisa, você pega uma condução e paga. Eu nunca vi ninguém reclamando no ônibus. Tem que pagar passagem, desse ônibus para ir para o centro. Eu nunca vi. Todo mundo paga. E se não pagar, vai descer. Mas para a igreja, não, tem que ser tudo de graça. Porque não é de Deus, é de graça. Eu convido você que tem esse pensamento, aí no dono desse prédio, convencer ele dessa verdade. Diga para ele lá, olha, o pastor lá está pregando a palavra de Deus. Ele está lá fazendo a obra de Deus, então não cobre aluguel do ponto, não. Depois que você conseguir convencer ele, eu lhe desafio você ir lá na Enel. Convença lá os diretores da Enel, que nem o dono você vai ter acesso. Eu acho que nem o diretor. Convença ele de não cobrar a luz daqui. Diga lá, olha, o pastor está fazendo a obra de Deus. Não cobre a conta de luz, viu, porque ele não vai pagar mais não. E não corte. Depois você vai lá na CAGES. Depois você vai lá na internet. Você não convence nenhum deles. Não tem nada de graça. Então as nossas decisões vão determinar onde a gente vai chegar. De toda forma, você faz investimento na sua vida. Você está usando uma roupa aí agora. Você comprou essa roupa. Se você não foi igual a mim, Liso, que ganhou essa camisa de alguém, você comprou essa roupa. Mas mesmo eu que ganhei essa camisa, alguém comprou e me deu. A calça eu comprei. Tem que olhar para ver se eu não ganhei. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu duvido, irmão, assim, com todo amor e carinho, não estou direcionando para ninguém aqui. Eu duvido o cara faltar ao trabalho, o cara não avisar. Eu duvido. Eu duvido o cara faltar ao trabalho e não mandar um recado para o patrão. Estou doente. Tem uns até que mente, vai lá no posto, chega lá todo troncho para conseguir um atestado, porque tem medo de perder o emprego. O cara pode dormir 2 horas da manhã. No outro dia, bem cedinho, ele está acordado para chegar no emprego. Mas na igreja, não. Pode chegar a qualquer hora. Não, vou nesse domingo, não, vou no outro. Aí tem pregação também no outro, é a mesma coisa. Faça isso no seu emprego. Faça isso com o seu aluguel. Diga assim, eu não vou pagar esse mês, não, vou pagar só no outro. Faça isso. Entendeu, queridos? É bem simples. A gente está vivendo um evangelho de miticismo. É o poder. Eita, cheio do mistério. Mas o simples a gente não faz. O simples a gente não faz. Qual é a maior luta? Nossa, não é para dar aula de teologia, não é para dar aula de grego, não é para dar aula de hebraico. A nossa maior luta é para fazer o elementar. É permitir que Deus nos convença que a gente tem que orar, que a gente tem que ler a palavra de Deus, que a gente precisa ser transformado a cada dia mais. Porque eu aqui na igreja posso disfarçar os meus defeitos. Aqui na igreja somos todos anjos. E digo até mais, se hoje tiver anjo aqui,
Eles ficam com inveja da nossa conduta. Talvez eles dizem, se eu não te conhecesse, eu te comprava. Porque todos nós aqui somos dóceis aqui na igreja. Com exceção da liderança. Por quê? Porque a liderança convive mais. Tem dias que nós aqui da liderança chegamos aqui 9 horas da manhã. A gente sai daqui às vezes 10 horas da noite. Tem marido que sai daqui sobre a ameaça da esposa. Vai casar com o pastor agora? Tem mais casa, mais não? Eu vai, barriga branca. O meu celular no silencioso, que a minha também já está mandando mensagem. Mas é assim, tem um preço. E eu abro aqui uma aspas para me dizer algo. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque Deus trouxe pessoas aqui para essa igreja que dão a sua vida aqui, dão o seu dízimo aqui, e trabalham aqui, e ainda compram material para fazer o serviço. E eu ainda chamo eles de preguiçoso. A brincadeira aqui é nesse nível, irmão. Você não vai querer fazer parte da minha liderança, não. Para fazer parte da minha liderança, tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem dia que a gente sai daqui quase doido. Porque tem hora que a gente pega uma vítima, escolhe um. Tem hora que é o Cleito. Tem hora que é o seu Lucas. Nós endoidamos tanto o seu Lucas esses dias que ele ligou isso aqui errado. A lâmpada agora está ligada direto lá fora. Ele chegou, pastor, eu tenho que desmanchar, não sei o que, não sei o que. Eu disse, mano. Quando eu fui perguntar ele, quando eu voltei, ele já tinha espatifado tudo. O homem tem calma. O senhor não mandou. Mas não era isso aqui, não era. Nós temos que montar isso aqui de novo. Tem um preço. Não é de graça. Eu não dou 10 centavos a eles. E eu ainda exijo, traga o café. O outro traz o pão. O outro não traz nada, traz. Entendeu? É assim. Entendeu? É desse jeito. Aqui tem um preço. Olha, hoje está maravilhoso. A igreja está bonita. As pessoas chegam aqui e elogiam a igreja. Mas existem pessoas que pagam um preço para que isso aconteça. Fosse eu só, estava era osso. Estava era difícil. Então Deus, irmãos, quer nos tirar dessa posição. Com muito amor e carinho eu falo isso, de hipocrisia. Tem uma frase que eu gosto muito, que a primeira vez que eu escutei ela foi do pastor Arão Xavier. É falta de inteligência. Vou dizer agora a frase. É falta de inteligência. Continuar tomando as mesmas atitudes ou as mesmas decisões e esperar resultados diferentes. É falta de inteligência. Continuar tomando as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. O cara é preguiçoso. Faz nada. Mas diz que vai ser rico. Meu irmão, até para roubar o banco hoje está difícil. Até os ladrões hoje estão em crise com essa pandemia aí, com essa guerra lá na Ucrânia. Então, irmãos, não existe, é uma decisão. É uma decisão. Eu decido em Deus ser diferente. Eu decido em Deus ser um marido melhor. Eu decido em Deus ser uma esposa melhor. Eu decido em Deus me consertar com as pessoas. Eu tenho uma falha com alguém. Eu tenho uma mágoa com alguém. Porque a Bíblia diz, irmão, até para você dar sua oferta, você tem que ser digno. Não é de qualquer jeito que você tem que dar seu dinheiro a Deus, não. A Bíblia diz, olha, quando tu levares a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta. Ou seja, não dá agora. Volta lá e se conserta com o teu irmão, aí depois tu vai lá e dá a tua oferta. Mas só que hoje o evangelho está inverso. Dê o seu dízimo e você vai prosperar. Dê sua oferta e você vai prosperar. Olha, Deus hoje quer uma oferta com propósito. Dê o seu óculos. Dê sua casa, seu carro. Mas não tem transformação. Não tem presença manifesta de Deus. Porque aonde chega a presença manifesta de Deus, os casamentos são restaurados.
O coração triste e abatido é alegrado. Os viciados são libertos. Os mentirosos começam a falar a verdade. Os preguiçosos começam a ser trabalhador. Os infiéis começam a ser fiéis, porque a presença de Deus manifesta, ela transforma nossas vidas. Diga amém, pelo amor de Deus. Então, queridos, aqui a gente vê um diálogo de Moisés com Deus. Moisés estava passando por uma crise na sua liderança. E hoje eu estou pregando aqui, embora às vezes você não seja um líder de um ministério, mas você é o líder da sua casa. Você é o pai, você é a mãe da sua casa. E eu sei que você enfrenta lá problemas com seus filhos, problemas com seu cônjuge. Moisés estava aqui com um problema, porque Moisés, ele recebeu uma missão de libertar aquele povo, de levar aquele povo para próximo de Deus. Ele é conhecido como legislador, porque ele trouxe as leis. Como mediador, porque ele estava mediando o povo a Deus. Mas ele sobe para ir buscar a Deus, para ir orar a Deus, para trazer uma bênção para o povo, um recado de Deus para o povo. Mas quando ele volta, o povo estava em pecado. O povo estava em pecado. Quantas vezes nós pais, nós aconselhamos nossos filhos, queremos levar ele pelo caminho certo, mas eles vão lá e tomam o caminho inverso. Quantas vezes, irmão, nós aconselhamos nossa esposa, vamos por aqui, vamos comigo, eu preciso de você. Bora, seja uma comigo, mas a mulher vai para o outro caminho. Quantas vezes a mulher chega e diz, cabeção, sem indireta a ninguém aqui, cabeção, vamos comigo. Eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me escute mais. Eu estou passando, e o cara não escuta. Quantas vezes? Falta essa presença manifesta em nossas vidas. Porque eu posso gritar aqui a noite inteira. Eu posso preparar o melhor sermão. Eu posso falar aqui palavras bonitas para você. Ou posso até conseguir fazer você chorar aqui nesse culto. Através de palavras. Uma irmã, uma vez, eu fui visitar um casal com a minha esposa. E quando eu cheguei lá, tinha uma pastora lá. E essa pastora tinha sido traída pelo marido dela, que era pastor. E a gente começou a conversar com ela, porque ela estava tão frustrada com a igreja, que ela estava afastada. E eu perguntei para ela, mas irmã, pelo amor de Deus, quem lhe traiu foi o seu marido. Por que a irmã não volta para ele? Por que a irmã não deixa Deus restaurar? Mas pastor, a igreja que eu estava não me deu apoio. O meu marido me traiu. E a igreja tratou ele como se ele não fosse adúltero. E todo mundo jogou pedra em mim. E hoje ele está lá, continua pregando lá como santo e eu estou aqui. E eu comecei a aconselhar ela. Ela disse, olha, teve um dia, pastor, só para o seu ter... Pastor, não, nem sei se era pastor. Mas vamos lá, não interessa. Ela disse, pastor, teve um dia que o nosso pastor lá estava pregando. Olha o nível. Você que é bobão aí, né? Bobinha. Que só porque o cara diz que é pastor, você cai na lábia dele. Preste atenção. E eu digo mais, que isso sirva de lição para você também me observar, para saber se eu não sou um falso profeta. Vamos lá. Pastor lá pregando lá no púlpito. Pregando, e o povo chorando. Glória a Deus, aleluia. E o povo chorando lá. Quando ele desceu, que era aquelas igrejas que tinha liderança lá, ela disse que ele olhou para a liderança e falou assim, está vendo aí como é que a gente faz o povo chorar? Para vocês aprenderem. Preste atenção. Vai estudar a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. Vá buscar. Para de estar se apoiando em pessoas. Para de estar esperando a ajuda de pessoas. Para de ser mimado. Para de ser menino amarelo. Tudo quer ir embora de casa. Tudo quer se separar.
Quando estiver em crise, irmão, não corra não. Não fuja do problema não. Porque o que a Bíblia diz para a gente fazer em todos os momentos, sabe o que é? É abrir a porta do teu quarto, entrar nele, fecha a porta e busca o teu pai em secreto. Que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso consolo. Pastor nenhum tem um poder de te consolar. Eu posso te dar um conselho. Eu posso, irmão, te ajudar em algumas coisinhas minúsculas. Mas comparado ao que Deus pode fazer por você, o que eu posso fazer é te atrapalhar. Então o segredo é ter um relacionamento com Deus. É falar com Deus, mas também ter a expectativa de Deus falar com você. Porque quando a gente tem uma vida de oração, irmão, a gente ganha sensibilidade para a gente ouvir a Deus. Por que hoje a gente tem tanto trabalho para convencer a mulher a vestir uma roupa decente? A convencer os casais a se casar, pelo amor de Deus. Isso é tão elementar, tão simples. Tão simples. Hoje você vai no cartório, é R$120. Hoje tem igreja em quase toda esquina, você pode casar lá. E as igrejas, irmão, você pode falar mal como for. Se chegar lá um casal dizer que vai casar e não tem condição, um faz um arroz, outro faz uma salada, outro faz uma feijoada, outro faz um creme de galinha, outro mata um cachorro e faz um churrasco, mas faz lá uma festa, bota os balões, faz alguma coisa, é simples, mas faz com amor e você fica na bênção de Deus. Não tem desculpa. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 59, irmãos. Olha só. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. É os nossos pecados. Não é o pecado dos seus pais. Não, porque minha mãe me abandonou. Não, porque meu pai fez isso comigo. Não, porque meu vizinho... Não, é você, sou eu. A culpa é nossa. Todos os problemas que temos, a culpa é nossa. Temos que, irmão, nos relacionar com Deus, porque Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer. Mas hoje o perdão dos pecados não é muito pregado. Porque hoje a maioria de nossas pregações é para ensinar as pessoas a viver aqui na terra. Mas Jesus não desceu do céu para morrer naquela cruz, para nos dar conforto aqui nessa terra. Jesus não morreu naquela cruz para te dar riqueza aqui nessa terra. Jesus não levou aquela chibatada. Jesus não tomou aquela coroa de espinho para te dar uma casa nova. Jesus, irmãos, não foi furado do seu lado. Jesus não teve as suas mãos pregadas naquela cruz, os seus pés pregados naquela cruz, para nos dar um carro. Jesus fez tudo isso porque Ele queria levar os nossos pecados naquela cruz. Porque Ele queria nos livrar do fogo do inferno e nos transportar para o reino dos céus. Por isso que Ele disse: eu vou, mas vos prepararei lugar lá no céu. Lá tem um lugar para cada um de nós. Tem um quarto lá, uma sala, uma casa. A Bíblia diz que é tudo de ouro. A Bíblia diz que lá, irmão, olha, aqui você vai sofrer. Aqui nós ainda temos muitos problemas a passar, muitas decepções a passar ainda, muita. Eu não vou lhe enganar. Você já passou por vários problemas na sua vida. Você já chorou muito na sua vida. E Deus está aqui nessa noite para nos consolar. Mas é fato, ainda virão outros problemas. Mas a Bíblia diz
quando a gente chegar lá no céu, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai ter mais tristeza. Lá a gente vai viver na presença manifesta de Deus eternamente. E lá a gente vai ter a alegria indizível mesmo. Lá não vai ter separação. Lá não vai ter droga. Lá vai ter alegria, paz, felicidade, porque lá estaremos na presença dEle. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz, para nos libertar de nossos pecados. Então, irmãos, Moisés começa a ter aqui um diálogo com Deus. E Deus fala para o povo: olha, se você não vai conseguir aqui identificar a mentira de muitas pregações. Preste atenção. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Deus tinha prometido a terra de Canaã para Abraão, para Isaque e para Jacó. E Deus não quebra as suas promessas. Mesmo o povo aqui pecando, Deus disse: olha, vocês pecaram, mas eu vou cumprir a minha promessa. Vá com eles, vocês vão entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Presta atenção. Enviarei um anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que manda leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Antes do versículo 3, irmãos, se eu ler só até o versículo 2, todo mundo vai glorificar. Olha, vá você e o povo. O que eu prometi, eu vou cumprir. Pode ir, eu vou livrar vocês dos inimigos de vocês. Todos os inimigos que se levantar contra vocês, o meu anjo vai derrubá-los. Vocês vão ter vitória sobre os inimigos de vocês. E ainda mais, vocês vão para uma terra de prosperidade, que manda leite e mel. Meu irmão, é tudo que a igreja está procurando hoje. Por bênçãos terrenas. Mas aqui, diante de Deus, estava um verdadeiro crente. O que para muitos hoje é uma notícia de alegria, para Moisés foi uma notícia de derrota. Olha só o que acontece. 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu o destruiria. Deus estava dizendo para eles: vão, o que eu prometi eu vou dar. Vocês vão ter vitória sobre os inimigos de vocês. Vocês vão prosperar lá, tem prosperidade lá. Lá é uma terra que manda leite e mel, está falando de abundância, de alimento, de riqueza. Vocês vão ter tudo lá na terra. Mas eu não estarei com vocês. A minha presença manifesta não estará com vocês. Hoje, pouco se busca, pouco se importa com a presença manifesta de Deus. Estamos buscando bênçãos, estamos buscando riquezas, estamos buscando o leite e o mel. E o ruim de tudo isso é que continuamos vestidos como crente, falando como crente, mas vazio de Deus. Vazio de Deus. E enquanto isso, o inimigo vai entrando nos lares, destruindo a vida dos filhos, destruindo as emoções dos filhos. Os filhos se juntando, tendo filho de pessoas que não são casadas, porque falta a presença manifesta de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso nos leva a refletir. Isso me leva a entender que eu não devo orar porque eu gosto de orar. Eu não devo ler a Bíblia porque eu gosto de ler, porque eu estou com vontade de fazer isso. Tem dias que a gente está com vontade mesmo, mas tem dia que a gente não está com vontade. A gente deve orar, porque a gente precisa e necessita dessa presença manifesta de Deus.
ter uma aliança com Deus, de buscar sua presença. Eu digo uma coisa para vocês, eu espero que vocês nunca mais esqueçam. Tem uma coisa só que Deus não pode nos dar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, mas tem uma coisa que Deus nunca vai poder te dar. É algo ou alguém melhor ou maior do que Ele mesmo. O céu só é maravilhoso porque Ele está lá no céu. A Bíblia diz que os anciões o adoram. A Bíblia não diz que os anciões adoram as paredes de ouro. Os anciões adoram a Deus. Toda atitude que Deus tem surpreende. E eles adoram. Santo, santo, santo é o seu nome. Eles ficam impressionados com mais uma ação de Deus. Embora eles estão lá desde a eternidade. E a todo momento estão vendo o milagre de Deus, a ação de Deus. Mas ainda assim, eles se surpreendem, porque toda vez Deus faz algo novo diante deles. Imagine nós. Deus quer dar algo novo para nós. Deus quer fazer coisas novas em nossa vida. Mas precisamos mudar a motivação do nosso coração. Por que você está fazendo isso? Por quê? Ou por que você não está fazendo isso? Esse povo era crente. Esse povo estava na igreja. Esse povo estava na igreja, eram os israelitas. Foi o povo que Deus tirou do Egito. Era o povo que via de dia a coluna de nuvem dando direção para eles. E de noite a coluna de fogo. Imagina só. De dia, o deserto está um sol, irmão, insuportável, uma coluna de nuvem protegendo o povo do sol e guiando. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. E à noite, Deus tirava aquela coluna e colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo, para proteger o povo do frio. Ainda assim, esse povo pecou contra o Senhor, rejeitou o Senhor. Sabe por quê? Porque por mais que eles tivessem provado, visto os milagres de Deus, infelizmente, eles não conheciam a Deus. Eles conheciam o poder de Deus, mas não conheciam a pessoa de Deus. Infelizmente, tem muitos crentes que tem anos e anos de fé, que conhece o poder de Deus, mas não conhece o Senhor Deus, não conhece a pessoa de Deus. Por isso que não oram. Por quê? Não conhecem a pessoa a quem eles vão pedir, a quem eles vão orar. Eles não conhecem. Sempre são pessoas que são como as ondas do mar. Uma hora estão firmes, outra hora não estão. Uma hora estão acreditando em tudo, outra hora estão duvidando de tudo. Pessoas que colocam limites na ação de Deus na sua vida. Eu conheço pessoas que conhecem muito a palavra de Deus. Muito mais do que eu. Mas que você olha para ela e não vê a presença manifesta de Deus. Conheço pessoas que têm muito mais tempo de fé do que eu. Mas eu olho para elas, infelizmente, eu não vejo a presença de Deus. E eu conheço pessoas que são analfabetas, que nem ler e escrever não sabe, mas que conhece a Deus, e você vê a presença de Deus na vida da pessoa. Por isso que muitos chegaram aqui cheios de eloquência, querendo pregar aqui, e eu não deixei, e guardam em mim. Porque eu prefiro um gago, com todo respeito aos gagos, gaguejando aqui na frente, um analfabeto aqui na frente, falando tudo errado, mas cheio do Espírito de Deus, do que um eloquente vazio aqui, passando só conhecimento. Porque o eloquente, ele vai pregar para ti bonito, tu vai aprender no campo do conhecimento, mas na tua vida não vai acontecer nada, não vai mudar nada.
Mas quando se levanta um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo para trazer uma mensagem para mim e para você, grandes são os feitos de Deus em nossas vidas. Diga amém. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Aí, olha. Tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Até os cachorros estão ansiando pela palavra, viu? Jesus está próximo de voltar. Vamos lá. Esqueça os cão. O cão invadiu a igreja. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Veja bem, todos eles moravam em uma tenda. Naquela época, não tinha apartamentos, casas, né? Os israelitas, eles tinham o costume de morar em tendas. Veja bem, ele já tinha uma tenda. Aí eu pergunto para você, por que Moisés foi lá armar uma tenda longe, fora? Por que ele não orou lá na tenda dele? Por que ele não fez isso? Porque, irmãos, se a pessoa é importante para nós, a gente vai tratar ela assim. Por que muitos casais se perdem no caminho? Porque eles não olham mais para o seu cônjuge com aqueles olhos do início. Eles trocam o cônjuge por um carro, trocam o cônjuge pelos filhos, trocam o cônjuge pela igreja. Sabia que tem igreja que destrói casamentos? Tem igreja que destrói casamentos. Tem pastor que chega e deixa ele. Nenhum pastor tem essa autoridade. A não ser se tiver lá violência, né? Questão de vida ou morte, está certo. Mas tem igreja que faz isso. Como eu disse aqui, eu tenho pessoas que são comprometidas. E ontem, a gente tinha um compromisso aqui, para mudar esse negócio. Chegou um e disse assim, não, Fábio, não vou poder vir. Porque eu tenho um trabalho e tal. Não, meu irmão, pode ir, tu é doido. Pode ir trabalhar, cara. Eu não posso pegar uma pessoa e trancar ela aqui, botar ela para vir aqui todo dia, porque ela tem que trabalhar. Ela tem que ganhar o pão dela. Ela tem a família dela, tem a casa dela. E eu não sei como é que uma pessoa, irmão, com todo amor e carinho. Eu digo porque eu já cometi esse erro. E eu quero hoje aqui, em Cristo Jesus, poder alertar alguém que talvez está aqui ou que está nos acompanhando pela internet. Se você não vive da fé, se você não recebe um salário da igreja, e você vive lá na igreja todo dia, você está em pecado. Ah, eu não recebo salário da igreja. Vocês aqui sabem. Eu não recebo. Por isso você não me vê aqui todo dia. Se eu vim para cá todo dia, a pastora vai ficar bem magrinha. O menino da fé está querendo comer a minha mão. Da fé, o dono da casa chega e bota para fora da casa, que tem que pagar aluguel. Como é que eu ganho dinheiro? Um anjo vai deixar lá em casa? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, irmão. Tem que ter equilíbrio. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há um tempo para tudo. Então a gente coloca aqui limites. Eu não posso estar aqui todo dia. Ah, como eu queria. Eu já disse para alguns aqui. Se eu pudesse, irmão, eu estava aqui direto. Mas eu não posso. Eu não posso. Mas eu dou glória a Deus porque eu sou empreendedor e Deus me deu uma condição de eu ter um tempo a mais e poder me dedicar à obra do Senhor. Mas eu não posso. Teve um tempo, irmãos, que eu estava me dedicando à obra de Deus como se eu fosse um pastor assalariado. Todos os dias eu tinha um compromisso na igreja com a minha esposa. Era reunião de liderança, era aconselhamento. O casal está se separando, lá o Fábio e a Catiana. O irmão está querendo sair da igreja, lá o Fábio e a Catiana. E os meus filhos crescendo em casa. 2 adolescentes dentro de casa. E a gente acompanhando todo mundo, menos eles. Levando salvação para todo mundo, menos para minha família. Um dia eu estava num canto de oração.
E uma mulher de Deus se levantou e falou assim, ela nunca tinha me visto na vida dela. E ela disse assim para mim, olha, irmão, eu vejo aqui que lá na sua igreja as pessoas estão te tratando como um pastor. Tem alguns até que já te chamam de pastor. E você está se comportando como um pastor. Mas Deus manda eu te dizer que ainda não é o tempo de você ser um pastor. Vai chegar o tempo, mas ainda não é o tempo. Então eu saí dali querendo entender. E eu fui em casa e fiquei meditando, Catiano, o que será que ele quis dizer? Não é que não tem aquele no Chapolin, né? O que será que ele quis dizer? E fui meditar. Aí os Catiano, mas faz sentido. Catiano, todo dia, de noite, nós saímos de casa. Todo dia nós temos um compromisso na igreja, era todo dia, irmão, de segunda a domingo. O pastor teve um dia lá, o pastor presidente, que estipulou uma regra, que segunda-feira era proibido ter alguma reunião de liderança. Era o dia dos crentes estar em casa, só para você ter uma ideia, e nós desobedecíamos. Por quê? Não era porque amava a Deus, é porque nós estávamos vivendo um fanatismo religioso. Quando a gente está vivendo um fanatismo, a gente não acredita no poder da oração. Não acredita, você acredita de você estar lá. Hoje não. Vocês nem sabem, mas eu recebo notícia de todos vocês. De alguma forma chega até a mim, eu nem pergunto. Mas eu coloco diante de Deus em oração. E eu tenho certeza que quando isso acontece, Deus visita a casa de vocês. Deus visita. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então eu peguei, tive uma conclusão. Vamos dar um tempo. Cheguei para os meus pastores na época e disse, olha, preciso de um tempo. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou. Aí começou umas confusãozinhas lá, bem pouquinho, né? Que eu não posso dizer aqui, por questão de ética. Eu sei que a confusão tomou uma dimensão tão grande que fui convidado a me retirar. Gentilmente, educadamente, fui convidado a me retirar. Porque eu fiquei desqualificado para aquela liderança. Então são visões ministeriais que quando tu chega na igreja, eles vão te discipulando, te preparando para ser um pastor, te preparando para ser um obreiro, para ser um presbítero, não seja o que for. E tu vai só obedecendo. E quando tu quer aquilo mesmo que tu deseja, eles mesmos passam o sarrafo em você. Diz que tu está querendo aparecer, diz que tu quer posição. Então quando eu percebi, eu estava igual aqueles cachorrinhos correndo atrás do rabo. Estava correndo, mas não pegava nada, não achava nada. E graças a Deus que não achava, porque imagina, quando o cachorro acha o rabo, a desgraça é grande, que ele dá uma mordida no próprio rabo dele. Então, desse jeito, o que você achar, vai ser uma mordida no rabo. Vai ser tragédia. E eu quebrei espiritualmente. Eu fiquei quebrado espiritualmente. Morto espiritualmente. Eu quebrei emocionalmente. Eu entrei em depressão. E sabe o que foi que aconteceu? As pessoas que me lideravam, eu falo isso para minha tristeza, e as pessoas que eu discipulava, nem a paz do Senhor dava mais para mim. Eu passava a paz do Senhor, o pessoal virava a cara. O diabo é isso, eu adulterei, eu roubei esse povo, foi o que eu fiz, meu irmão. Mas aquilo foi necessário. Porque eu estava em um engano. Não culpa as pessoas, culpa a mim mesmo. Eu saí do foco. Eu saí da vontade soberana de Deus. Porque Deus não quer essa loucura para ninguém. Se todo homem de Deus, preste atenção, se todo homem de Deus fizesse o seu papel na sua casa, não precisava de igreja. E a igreja não seria esse lugar de autoajuda. Seria um local de adoração. Seria um local que os crentes viriam para o fogo descer, para o Espírito Santo batizar. Mas não, a igreja se transformou em um local de autoajuda. Nós perdemos a nossa identidade. Sabemos ser pastores, sabemos ser pregadores, sabemos ser obreiros, presbíteros, mas não sabemos mais ser um pai,
não sabemos mais ser um marido, não sabemos mais ser uma esposa, não sabemos mais ser uma cozinheira, varrer uma casa. Saímos da essência. E os nossos estão se perdendo. A sua família é o seu maior patrimônio. A sua família é o seu maior patrimônio. Não perca a sua família. Honre a sua mulher. Honre o seu marido. Se a ordem do pastor for botar tu contra o teu marido, desobedeça o seu pastor. No dia que eu levar contenda para tua casa, não me obedeça. Porque quando eu confronto alguém, é para ele obedecer a palavra, e não a mim. Aqui, teve um tempo que a gente fez uma vigília só dos homens. A gente ia para o monte. E era choro e ranger de dente, irmão. Terminava lá, nós todos quebrantados lá em cima. Porque as minhas pregações, às vezes nem eu gosto delas. Eu não consigo pregar ainda para você ser uma bênção aqui na igreja. Eu não acredito nesse evangelho. Eu não acredito em alguém que é uma bênção na igreja e uma maldição na sua casa. Eu não acredito. Você pode chegar aqui, orar, curar um cego. Você pode fazer um aleijado andar aqui no nome de Jesus. Mas se tu não for uma bênção lá na tua casa, você é pior do que um descrente que negou a fé. Quem diz não sou eu, é a Bíblia. Então eu tenho uma coisa comigo. Eu prefiro que as pessoas se afastem de mim, porque eu falei uma verdade que vai livrar ela da morte, do que eu ficar passando a mão na cabeça dela, só para ter ela pertinho de mim, para bajular ela. Então, irmãos, Moisés aqui é um exemplo. Ele ia armava uma tenda, ó. Isso indica o quê? Esforço, separação, importância. E alguns ficavam só olhando ele ir lá. Josué ia lá e ficava na porta da tenda. Olha só um segredo. Ande sempre perto de pessoas que têm uma tenda, que buscam a Deus, que te ensinam a buscar a Deus. Ande sempre perto de pessoas que é cheio da palavra de Deus, que quando vai te dar um conselho diz assim, a Bíblia diz, não eu acho. Ande perto dessas pessoas. Não seja um bobo ou uma bobona para viver feito, como diz lá no interior, lá, o meu amigo Divan vai confirmar. Não seja como um mama na égua. Anda feito um bobo, sem conhecimento. Não. Busque. Decida hoje, eu vou ler esse livro. Eu vou ler esse livro. Eu vou buscar esse Deus. Eu quero conhecer mais Ele. Eu quero ser mais cheio dEle. Eu quero descobrir o que Ele tem para a minha vida. Eu quero que Ele fale comigo. Porque Ele fala comigo através do pastor. Ele fala comigo através dos irmãos. Mas eu quero que a partir de hoje, Deus também fale comigo. Através da mais poderosa, da mais eficaz e da mais verdadeira ferramenta dEle, que é a sua palavra. A sua palavra. Decida isso. Não viva em função de pessoas. Não viva, decida. Sabe por quê, irmão? Eu vi um pastor aí, que ele tem 45 anos de ministério. Eu acho que eu tenho o nome dele aqui, bem ligeirinho, olho. E ele estava em uma entrevista com outro pastor. E o pastor fez uma pergunta para ele. Disse assim, pastor, me diga uma coisa. Qual é a diferença da igreja de hoje, pastor Napoleão Falcão? Qual é a diferença que o senhor vê hoje, da igreja de hoje para a igreja do seu tempo? Ele disse, olha, na igreja do meu tempo, os pastores, eles não tinham muita teologia. Eles não tinham muita eloquência para pregar, muita capacitação para pregar. E os pastores de hoje têm mais. Mas tem uma coisa que eu vejo que é diferente.
A igreja do meu tempo orava mais. Tinha cultos que nós passávamos 2 horas orando de joelho, dizendo. Era culto de oração. E Deus falava, Deus se revelava. Hoje a igreja não ora mais. Hoje os crentes vêm para a igreja. Quando dá 1 hora e meia de culto, 1 hora de culto, já estão inquietos para ir para casa, para voltar para casa, para voltar a não fazer nada. Estamos viciados em não fazer nada. E eu fiquei impactado quando ele falou isso. A igreja daquela época orava mais. Eu pergunto para você. Não me responda. Você acredita na oração? Não responda. Talvez o seu coração está dizendo, amém, pastor, eu acredito, alvenaria. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo você ora na sua casa? Qual é a sua rotina de oração? Se você essa resposta que você não vai me dizer, vai dizer para você mesmo e para Deus, vai te denunciar, vai te dizer se tu acredita ou não na oração. Os crentes da igreja primitiva, eles acreditavam em joelhos dobrados. Eles acreditavam que quando eles oravam, Deus movia o seu braço a favor deles. Por isso que aqueles crentes eram perseguidos terrivelmente, mas estavam lá buscando a Deus, exaltando a Deus, porque eles conheciam a Deus. Então, a partir de hoje, se essa pregação te denunciou, é noite de arrependimento para nossas vidas. Acredite na oração. Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Se lá na tua casa, na data de hoje, se levantar uma pessoa de oração, se prepare. Grandes coisas vão acontecer lá na tua casa. Se prepare. Eu digo para vocês que se eu não orar, eu tenho a impressão que eu vou ficar doido. Se eu não orar, eu tenho a impressão que eu vou ficar doido. Eu sou dominado pela preocupação. Eu não consigo nem aproveitar a minha vida. Eu fico preocupado com conta que vem tal dia. Mas quando eu oro, pela sua misericórdia, a presença dele desce sobre a minha vida. Quando você ora, irmão, você precisa acreditar. Você não está orando para uma parede. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Tem gente que fala para Deus, parece um papagaio desgovernado. Você não fala assim com a sua mulher? Você é doido? Você chega para uma pessoa e fala, aí tu não deixa o outro falar. É doido esse miserável? É doido. Sabe nem o que está falando, ou então chega e faz um teatro. Ora Deus, olha, todo-poderoso Deus, estou aqui eu, na tua presença. O teu filho está aqui. Ainda tem uns que cantam, falam em ritmo de música. Se eu fosse Deus, eu dizia, rapaz, para quê? Vai orar, vai cantar, decida. Para que esse protocolo? Você tem que ser igual ao seu filho. Quando chega para te pedir as coisas, o que é que ele diz? Olha, pai, é o teu filho, o teu único filho, o teu primogênito, vem eu aqui na tua presença, te pedir R$2 para comprar um biscoito. É assim que teu filho diz? Não é. Ele chega e diz, pai, me dá aí R$2. Aí tu, não tenho não. Tem, pai, me dá aí R$2 aí, pai. Não tenho não, tenho não. Não, pai, me dá, pai. Para que isso? Eu, irmão, quando eu chego na presença de Deus, eu vou lá me denunciar. Eu chego e digo, Senhor, eu estou preocupado. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou decepcionado. Depende do meu momento. Senhor, eu estou liso. Senhor, eu estou devendo. Como é que eu vou pagar isso? Senhor, a mulher está braba comigo. Senhor, amansa a mulher, me ajuda. Vai deixar eu apanhar? Me ajuda a entender ela.
Senhor, o que é que eu faço aqui? Me dá uma estratégia, me dá uma ideia para mim poder multiplicar aqui meu dinheiro. Eu quero também abençoar mais o teu reino. Eu quero também comprar isso, eu quero pagar aquilo. Me dá uma ideia, me revela. Só quer que vá por aqui, vá por ali. Eu faço esse negócio, eu não faço. Simples. Não precisa disso. Tinha um irmão que dizia que ia orar mais a mulher dele. E ele começava, ele dizia, Senhor Deus e tal, orando lá. Quando era ela, ele dizia amém, aí começava ela. Aí ela estava. Aí ele é engraçado, ele mora até no interior, né? Aí ele chegava, a mulher ficava lá. Aí ele. Será que ela está falando de mim? Será que ela estava falando mal de mim para o homem, será? Aí ficava. Ei, irmã, tu está orando o quê? O que tu está falando? Não, entre eu e Deus, que eu e Deus, rapaz, tá nós dois aqui orando para a gente entrar em concordância. Porque se tu estiver pedindo uma coisa a Deus que eu não concordar, eu digo não. Eu até me lembro que um dia ele disse que foi, é porque isso fala de intimidade, de conhecimento, irmãos. Aí um dia ele disse que foi para visitar lá um casal e uma mulher se demoniou lá na hora, e ele foi lá, pediu para ela, vai, bota a mão na cabeça dela, e a mulher se tremendo todo dia com medo da endemoniada. Aí ela foi e fechou os olhos, botou a mão lá, e ele querendo rir. Aí ele, demônio, sai em nome de Jesus. E ela, sai logo, por favor, sai, morrendo de medo. Porque não tem intimidade. Quem tem intimidade, tem autoridade. Então você não é um ator, você não é uma atriz. Se você desenvolver uma vida verdadeira de oração, de conversar com o teu Deus, você vai o conhecer de verdade e você vai descobrir que Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem é você. Ele conhece os teus sentimentos. Ele sabe da tua debilidade. Ele só quer que você tire a expectativa de pessoas e de coisas e coloque para Ele. Só isso. Para finalizar, fique de pé. Eu quero contar uma história que muitos contam, né? Dizem que uma professora levou um grupo de crianças para um museu. E foi levando e mostrando lá as coisas que tinha no museu para as crianças. Presta atenção, essa história é muito, muito impactante. E foi levando aquele grupo de garotos. E de repente passaram por um canto que tinha uma mesa velha de madeira. E tinha um local assim com um pedaço de barro e 2 buracos no barro. E os alunos foram, professor, o que é aquilo? Aí ela disse, olha, ali era o local que o John Wesley orava. John Wesley foi um dos maiores avivalistas da história da igreja. Um homem cheio do Espírito Santo. A história conta que ele ia andando, presta atenção, ele ia andando aqui, ó, no centro, nas ruas. Quando ele ia passando em frente às lojas, as pessoas saíam correndo de dentro da loja e se ajoelhavam diante dele e começavam a chorar, pedindo para aceitar Jesus. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele homem. E aí a professora falou e andou, saiu andando. Lá na frente ela sentiu falta de um menino. Olhou, vala, sumiu o menino. Vocês fiquem aqui que eu vou atrás do menino. Quando voltou, encontrou o menino. O menino foi lá, dobrou o joelho lá naquele canto, que estava lá as marcas do joelho de John Wesley, e estava orando. Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez. Pedindo a Deus para fazer na vida dele o que tinha feito na vida do John Wesley. Sabe quem é esse menino? Billy Graham. Maior evangelista da história. O homem pregava tanto a palavra de Deus que ele, quando era convidado a pregar, não cabia as pessoas na igreja. Tinha que pregar no estádio. Inclusive, ele veio aqui em Fortaleza, não sei qual ano, e alugaram o Castelão para ele pregar. Quando foi no Rio de Janeiro, pregou no Maracanã. Aqui eu não sei se foi ele ou foi o filho dele, Frank Graham. Ele, o filho. No Maracanã foi ele, lotado.
Flamengo e Fluminense perdeu para a pregação do homem. Cheio de Deus. Então o que é que nós queremos? Deus quer derramar a graça dele ainda mais em nossas vidas. Deus não chamou a gente para ser mais um. Isso não é mérito de pastor, de evangelista, não. É para todo crente. Por isso que a Bíblia diz: não recebeis a graça em vão. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite, Pai, repetir a oração daquele menino, Senhor. Não como uma forma de reza, mas querendo, Senhor, copiar essa atitude. Queremos te pedir nessa noite. Levanta aqui, nos levanta como pessoas que vai acreditar na oração. Pessoas, Pai, que vão estar constantemente dobrando seus joelhos. Pessoas, Pai, que vão sair dessa religiosidade de somente orar na igreja, mas serão pessoas que vão orar nos seus lares. E grande será o avivamento nos lares. Grande será o poder nos casamentos. Grande será o poder na vida dos filhos. Levanta pessoas aqui nessa noite que vão ser cheios dessa presença maravilhosa. Eu preciso, Senhor, de mais dessa presença. Eu quero que o Senhor me convença mais. Eu quero te buscar mais, eu quero te conhecer mais. E que isso não seja simplesmente um discurso fantasioso. Me convence, Pai, do poder da oração, do poder do relacionamento. Queremos em nossos lares, em nome do Senhor Jesus, levantar uma tenda espiritual ao Senhor. Um local que quando a gente for lá orar, a tua presença manifesta vai descer naquele local. Eu quero aqui, Senhor, profetizar sobre essas pessoas que estão aqui nessa igreja, sobre essas pessoas que estão ouvindo e estão assistindo essa pregação pela internet, que o Senhor levante crentes poderosos, cristãos poderosos, cheios do Espírito Santo. Aqueles que estão mortos, que estão agora, Senhor, entregue à tristeza, que foram decepcionados, que foram feridos por uma liderança, que o Senhor cure nessa noite. Que o Senhor levante agora, porque a tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. Dá visão nessa noite a cada um aqui. Eu aprendi. Coloque esse desejo, Pai, no coração de cada um aqui, de orar, de ler a tua palavra. Levanta, Senhor. Derrama aqui espírito de revelação na vida de cada um aqui nessa noite. Desses jovens. Convence eles que eles podem andar em santidade. Convence eles que a idade não proíbe. Que o Senhor é poderoso para convencê-los. Convence cada um aqui nessa noite que não tem idade, que não tem classe social, que depende do coração. Levanta aqui novas pessoas, pessoas que vão ter vida de oração. Oh, Senhor, que um avivamento chegue na vida da igreja. Que o avivamento chegue na sua vida. Que você tenha uma visita especial e única do Espírito Santo de Deus. Que quando tu abrir a tua boca, você tenha a autoridade de Deus para quebrar os decretos de Satanás, tanto na sua vida, como na sua família, como na sua vizinhança. Porque Deus te chamou para te usar poderosamente. Se você não acredita em você, acredite no poder de Deus em você. Acredite.
Acredite, declare essa palavra sobre a sua vida, que Deus vai te levantar como alguém de oração. Você vai ser um crente incendiado pela palavra de Deus, incendiado pelo tempo de oração, de jejum. Deus vai falar com você face a face. Se prepare para essas revelações profundas da palavra de Deus. O Senhor vai te dar sensibilidade para falar contigo. O Espírito Santo vai visitar pessoas aqui no seu tempo a sós com Deus. O Espírito de Deus vai avivar sua vida de oração. O Espírito Santo está tocando em pessoas aqui nessa noite. Está falando a pessoas aqui nessa noite. Se renda a Ele. É você que Ele escolheu. É você que Ele escolheu. É você que Ele escolheu. Não olhe para as suas debilidades. Não olhe para as suas fraquezas. Porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós achamos que somos fracos, é porque somos fortes. E quando achamos que somos fortes, é porque somos fracos. Decida. Deixe o Espírito Santo de Deus quebrantar o seu coração. Saia daqui decidido a tomar um novo rumo. Saia daqui decidido a tomar uma nova atitude, a ser diferente. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te escolheu, te separou para esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua mente. Abençoe o seu espírito, o seu corpo. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua sementeira. Que Deus faça sinais e prodígios na sua vida. Que Deus faça sinais e prodígios através de você. Que os teus olhos contemplem a salvação do Senhor na tua vida e na tua casa, na vida dos teus filhos. Que o Senhor te batize no Espírito Santo nesses dias. Que o Senhor te batize no Espírito Santo nesses dias. Que você seja cheio do fogo. Que o Senhor te encha, te encha, te encha. Que o Senhor te encha. Que você tenha um encontro com Deus. Que o Senhor te encha. Que o poder de Deus cure as suas feridas, os seus traumas. Você pode ter sido traído, rejeitado, abandonado, mas o Senhor te atraiu para próximo dele. E o Senhor está restaurando a sua vida. O Senhor está botando nova pessoa na sua vida. A tragédia visitou a tua casa. E grande foi a tristeza. Mas o Senhor fala nessa noite que um tempo de alegria está chegando para a tua casa. Um tempo de alegria, de novidade está chegando para a sua vida. Levante os olhos, porque a palavra dele diz: eis que faço nova todas as coisas. Deus está te confrontando para você ser uma nova pessoa e viver um novo tempo na presença dele. Transforme a tua casa em uma casa de oração. Ore junto com a sua mulher. Ore junto com seus filhos. Declare a bênção de Deus sobre eles. Diga que a sua casa será uma bênção. Para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quebra, Pai, o legalismo na nossa mente. Cura os traumas. Que a nuvem de Deus agora entre no seu coração e te leve a viver o sobrenatural de Deus. Que você seja santificado.
preciso. Obrigado, Jesus, por essa noite. Leva os teus filhos em paz, em segurança. Que seja a melhor semana da vida deles até agora. Que a comunhão, que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a igreja do Senhor, hoje e eternamente. Quem crê diz amém, e glorifique o nome do Senhor, e exalte o nome dele, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai em paz, o Senhor te acompanhe. Reina sobre mim.